Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio poder retornar aqui à comunhão dos irmãos para essa conferência. Eu já estive aqui acho que uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não estou enganado. E dessa vez para falar de um assunto bastante teológico, bastante complexo, que é justamente uma exposição da carta aos Gálatas. Eu estou aqui desde o começo orando muito para Deus me ajudar a conseguir organizar todo esse material, porque nós temos muita coisa mesmo para ver a respeito desta pequena carta, só 6 capítulos, mas nós temos apenas 6 palestras. Então, vamos tentar resumir o máximo possível, concentrar no que realmente é mais necessário para que nós entendamos. E então a gente vai ter a palestra aqui, agora. Aí um intervalinho, os irmãos dormem e voltam, a gente continua até a madrugada, E até amanhã cedo a gente termina essa exposição do capítulo 1, hoje. Vamos começar lendo a palavra de Deus, então, a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler inicialmente os versículos 1 a 9, Gálatas, capítulo 1, versos 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, pela tua palavra, ó Deus. Essa fonte abundante de conhecimento, de consolo, de alegria, de esperança, mas também de exortação, de edificação. Muito obrigado, Senhor Deus, porque essa fonte é inesgotável. E nesta noite, com a graça de Jesus Cristo, a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós podemos ler esse texto e entendê-lo e aplicá-lo ao nosso coração, à nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, portanto, a compreender a tua palavra. Não uma compreensão meramente mental, intelectual, mas uma compreensão completa, de maneira que toda a nossa vida seja impactada pela tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem já leu a carta de Paulo aos Gálatas? Bom, espero que todo mundo, É uma das cartas mais acessíveis, Você abre o Novo Testamento, logo vai achar facilmente. Não é aquelas cartas difíceis de achar na Bíblia, ou aqueles livros complicados que você tem que olhar no índice lá para ver onde é que está no Antigo Testamento, os livros dos profetas menores. Não, Gálatas está fácil. Mas quantos, ao ler, saíram com a sensação assim: olha, entendi tudo, entendi bem,
Ela é uma das mais difíceis, uma das mais complexas, mas ao mesmo tempo, uma das mais importantes, necessárias mesmo para a nossa vida. Veja, o tema da conferência nesses 12 anos é Batalhando pela Fé. A carta aos Gálatas é um grande instrumento para essa batalha, uma arma poderosa para essa batalha. Os escritos bíblicos, de uma forma geral, todos eles não são pura e simplesmente proposições doutrinárias. Nós não lemos um texto da palavra de Deus, do Novo Testamento, como se fosse uma constituição, né? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Não foi deste modo que Deus quis revelar a sua vontade ao seu povo. Ao contrário, foi encarnando a sua palavra no tempo e no espaço, na história. E eu uso esse termo, né, justamente porque nos remete à encarnação de Cristo. Ele que é a suprema revelação de Deus aos homens. Como o Hebreus 1 diz, não tem nada que fale mais ou melhor a respeito de Deus do que o Filho. E esse Filho é encarnado, ele vem para a história, ele entra na história humana para ser visto. Por isso que Jesus Cristo é o Deus visível, a imagem exata do Deus invisível. É o único Deus que nós podemos ver. É Jesus Cristo encarnado. Mas ele também é a palavra de Deus, o Logos eterno, a palavra eterna de Deus. A fonte de inspiração dos escritores bíblicos que estavam registrando a palavra nesse sentido, inspirados pelo Espírito Santo. Ao fazerem isso, também encarnaram a palavra. A palavra está dentro da nossa história. E é por isso que nós temos tantas narrativas em toda a Bíblia. Porque Deus quer contar uma grande história, a sua história, a história de Deus, a história da salvação. O modo como Ele salva o pecador, o modo como Ele leva o pecador para a glória eterna. Às vezes nós olhamos para as cartas e pensamos que elas são diferentes, que elas são mais proposições, que elas são mais, esse tipo mesmo de constituição, artigo 1º, 2º, 3º, mas não são. Elas também são a palavra encarnada na história. As cartas também são narrativas nesse sentido. E devem ser lidas desta forma. É o que eu quero tentar fazer aqui nestes dias. Tentar mostrar como a palavra de Deus, nesta carta de Paulo aos Gálatas, é a palavra encarnada na história. É a narrativa da salvação de Deus sendo contada, através das histórias dos homens, através dos fatos que estão por trás das palavras também, que aqui estão registradas. Mas se nós tivéssemos que dizer assim de supetão, de pronto, se alguém perguntasse para você, fulano, qual é o assunto principal da carta aos Gálatas, o que você diria? Assim, de cara. Qual é o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas? Provavelmente, eu imagino que a maioria iria dizer que é a exposição da doutrina da justificação pela fé. E de fato, desde os dias de Lutero, grande destaque tem sido dado à carta aos Gálatas, e provavelmente a maior obra que Lutero fez para a reforma foi comentar Gálatas. É o mais famoso dos seus comentários do Novo Testamento. Comentar a carta aos Gálatas. E dessa carta, ele extraiu e sistematizou a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, que nós não somos justificados pelas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Calvino também deu ênfase a isso. Aliás, os dois diziam que essa doutrina, a da justificação pela fé, é a coluna sobre a qual a igreja fica em pé ou cai. Mas será que essa é mesmo a principal doutrina, o principal assunto da carta de Paulo aos Gálatas? Eu penso que sim. Contudo, eu faria a seguinte ressalva.
não como uma exposição doutrinária pura e simples, e sim como uma aplicação da verdade de Deus à situação específica em que viviam os Gálatas. Nós temos que agora, meus irmãos, e essa primeira exposição, ela vai ser um pouquinho mais técnica, por isso eu preciso pedir um pouco da sua paciência também. Nós temos que ver alguns dados históricos, geográficos inclusive, porque sem eles, o nosso entendimento vai ser muito superficial do que está sendo dito, do que está sendo escrito, de palavras, do que Paulo escreveu. Então é preciso considerar um pouquinho a história, o que está acontecendo por trás aqui desta carta. E quando nós vamos fazer isso, nós vamos perceber que, na verdade, o ponto principal da carta não é exatamente uma discussão se a salvação é pela graça ou se é pela lei. Geralmente é isso, as pessoas, os teólogos que seguiram a Reforma Protestante, muitas vezes eles se concentraram muito nessa discussão. É difícil entender. Imagine, Lutero, Calvino, mais Lutero. O que ele tem que defender? Com quem ele está brigando? Com os romanos, com os papistas, ele fala. O que eles defendem lá? Salvação pelas obras, eles dizem que é pela graça, mas é uma graça que aperfeiçoa o pecador. De modo que o pecador só pode se considerar salvo no final do processo e não no começo. Essa é a doutrina clássica da salvação segundo a fé católico-romana. Então os reformadores disseram, bom, isso é salvação pelas obras, isso não é salvação pela fé. E começaram então a pregar a doutrina da salvação pela fé, da justificação pela fé. E Gálatas foi uma arma poderosa nesse sentido. Porém, é possível que nesse ponto algum equívoco tenha sido cometido. Talvez o mesmo que a gente às vezes comete. Quando a gente olha para o texto e diz, nós somos os mocinhos aqui no texto. Porque o texto está mostrando um grupo que são os mocinhos. Mas tem um grupo aqui no texto que são os bandidos. Como todo filme, você tem que ter os mocinhos e os bandidos. Tem um grupo aqui que são os bandidos. Quem são eles? Então, na guerra que foi a reforma, ela não deixou de ser uma guerra religiosa também, frequentemente os bandidos foram identificados como os papistas. Como se o que os opositores aqui da carta aos Gálatas estivessem defendendo era uma doutrina da salvação pela obediência à lei, pelas obras. Mas não é exatamente esse o ponto. Quando nós estudamos o primeiro século, genericamente o judaísmo do primeiro século, nós percebemos que não era tão forte assim essa pregação de que a salvação era pela lei. Na verdade, até mesmo havia o discurso de que a salvação era pela aliança de Deus, pela graça de Deus. Mas o grande problema, a grande dificuldade de compreensão era: mas o que da lei ainda permanece, uma vez que nós não somos salvos por ela? O que da lei ainda deve ser guardado? Aqui está o problema. Quais aspectos da lei continuam após a vinda de Cristo? Foi tudo abolido? Algumas coisas não. Então, meus irmãos, Gálatas nos ajuda a entender como o cristão deve viver. Primeiramente, considerando que ele é um gentio. Todos nós aqui somos gentios. Mas ele herdou o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. E para que serve o Antigo Testamento para o cristão?
Será que ainda restam alguns aspectos da lei, como, por exemplo, guarda de alimentos? Esse alimento pode, esse alimento não pode. Observância de dias, que precisam ser praticados pelos cristãos? Por isso eu entendo que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que precisa ser estudada muito nos dias de hoje. Eu entendo que Gálatas e Colossenses são as duas cartas mais necessárias para o tempo atual, presente. Elas nos dão muita munição para batalhar pela fé. Porque a igreja atual está cheia de dúvidas nesse sentido. Há tantas pregações, músicas, falando e demonstrando, a observância de ritos judaicos, observância do próprio calendário judaico, ou mesmo a guarda estrita de algum mandamento, como se fosse necessário para a salvação. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos conseguir ver que ela traz de volta para nós o evangelho puro, purificado de todos os acréscimos humanos. Essa carta, meus irmãos, ela é poderosa para fazer jorrar outra vez a água pura da mensagem da graça de Deus, com poder e eficácia suficientes para redirecionar o pecador para os braços de Cristo, livre das cargas do legalismo, do pecado, para poder seguir uma vida verdadeira de santidade e de alegria através do Espírito Santo. Eu vou dar alguns dados agora, históricos. Estudar Gálatas é bom quando se fala de autoria, porque não dá trabalho. Nem mesmo os críticos que criticam o Novo Testamento, chamados teólogos liberais, nem mesmo eles, na sua maioria, duvidam que foi mesmo Paulo. Então, nós não precisamos nem perder muito tempo com isso. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Até mesmo aquele primeiro grande herege chamado Marcião, que fez um cânon próprio, escolhendo alguns livros, dizendo, esses aqui são só os livros inspirados. Para ele, Gálatas era uma carta paulina. E desde então, raramente esta autoria foi questionada. Não há problema, portanto, em assumir quem escreveu, mas o problema está em identificar quem recebeu. Quem escreveu, o texto diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem de nenhum homem, mas da parte de Deus, da parte de Cristo. E ele diz, eu estou escrevendo essa carta e os meus irmãos comigo, quer dizer, todo aquele grupo missionário inicial, que nós vamos mencionar bastante também esse grupo, está reunido naquele momento. Talvez aí estejam Lucas, Barnabé, com certeza, talvez Silas, João Marcos, Demas, que mais tarde o abandonaria. O grupo está cheio ainda, está completo. A missão está no início. O trabalho missionário está só começando. E esse grupo está junto no ato de escrever essa carta, mas ela leva o nome de Paulo, porque é ele prioritariamente quem está escrevendo. Mas então ele diz, as igrejas da Galácia, e aí complica tudo. Porque a Galácia era uma região enorme. É a mesma coisa que falar para as igrejas do Brasil. Não era tão grande, evidentemente. Vamos reduzir para as igrejas do Nordeste, uma região do Brasil. O Nordeste não é igual. Coisas muito diferentes, cidades muito diferentes, estados diferentes. E aí você fica se perguntando, mas qual parte? Para qual parte você está escrevendo do Nordeste? É para o Ceará? É para a Bahia? Para qual parte do Nordeste? E Paulo não nos diz explicitamente para qual parte é. E aí nós temos que
tentar entender, né? É o único jeito, dentro da própria carta. Ou dentro do Novo Testamento como um todo. Em Atos 16, durante a segunda viagem missionária de Paulo, antes dele entrar na Macedônia, quando ele teve aquela visão, lembram? Do varão macedônio que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Antes disso, Lucas diz, lá em Atos 16, verso 6, que Paulo e seus companheiros percorreram a região frígio-gálata. A região frígio-gálata, nesse ínterim aí, antes de poder entrar na Macedônia. Na volta, já no final da segunda viagem, Paulo retorna à mesma região, está lá em Atos 18, verso 23, da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Mas aqui nós já estamos no final da segunda viagem missionária de Paulo. Ao que tudo indica, foi na primeira que ele passou pela Galácia mais demoradamente. Nesse caso, meus irmãos, nós estamos assumindo que se trata da região sul da Galácia e não da região norte. Tem um mapinha aí que eu pedi para os irmãos colocarem. Aí você tem o mapa do que hoje é a Turquia. Observe o mar Mediterrâneo. E então você tem... Eu estou olhando para aquela televisão, então eu não sei como é que é a sua posição. Do lado direito, para mim, está Israel. Se você vai subindo, você vai passar por Antioquia da Síria. E é aí, nessa Antioquia da Síria, que começa para valer o cristianismo fora de Jerusalém. Lembram-se que é nessa cidade, já na Síria, onde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Já mostrando uma separação, uma distinção em relação ao judaísmo. Embora a igreja ainda seja de maioria judia, mas gentios já começam a entrar às portas da igreja. E então, o nome judaísmo não se aplica muito bem, porque tem muitos estrangeiros. É em Antioquia que, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. De Antioquia, partiu, a partir do capítulo 13 de Atos, a primeira viagem missionária de Paulo, a primeira missão apostólica fora para o norte, subindo em direção justamente a essa região aí. Veja que tem a Cilícia, tem Tarso, onde Paulo era a sua origem, ele é dessa cidade, portanto, está muito perto do seu local de nascença. Mas aí, bem no meio, você tem essas 4 cidades. Antioquia, já na Pisídia, está um pouquinho fora da Galácia. Icônio, Listra e Derbe. Essas 3 cidades aí são muito importantes. Provavelmente, essa carta foi escrita para as igrejas destas cidades. Igrejas que Paulo plantou na sua primeira viagem missionária com Barnabé, quando em Atos 13 foi dito, o Espírito Santo falou, separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que os tenho comissionado. E então Paulo e Barnabé e o seu grupo, mais alguns, sobem ao norte, passam pela Cilícia e chegam justamente na Galácia do Sul. Como de costume, a metodologia de Paulo é primeiro procurar os judeus. Ele vai à sinagoga judaica, prega, anuncia, diz, olha, eu estou aqui para anunciar que Jesus Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento, das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado. Ele anuncia, então, de uma forma muito clara, muito contundente, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os judeus rejeitam, na sua maioria rejeitam. Por quê? Como assim? Esse Jesus não é aquele que o Pilatos mandou matar?
crucificou, que os nossos líderes acusaram de blasfêmia, e ele foi crucificado pelos romanos? Como é que você vai me dizer que um crucificado é o Messias? Isso é um contrassenso. E de fato, para nós, hoje, 2000 anos depois, cruz virou um instrumento religioso para nós. Então, é até positivo para nós, mas para aqueles homens daquele período, cruz era simplesmente algo como se fosse uma forca para nós hoje. Olhe para uma forca, se vê alguma coisa positiva numa forca? Não. Aquele homem morreu numa cruz, como é que você vai querer que ele seja o Messias? Veja que é por isso que Paulo fala aos Coríntios: nós pregamos o Cristo crucificado. O que ele é para os judeus? Escândalo. Escândalo, pedra de tropeço, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que são salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. A pregação, portanto, ela era extremamente escandalizadora para as pessoas com os seus ouvidos religiosos treinados. Consequentemente, rejeitaram Paulo, mas os gentios começaram a crer naquela mensagem, porque o Espírito de Deus já estava fazendo a eleição ser aplicada fora dos limites de Israel, como estava profetizado também. Isso gerou ciúmes, obviamente. Como um falso pregador, como que alguém que vem aqui distorcer o judaísmo, pregar que um crucificado é o Messias, como é que pode? Ele está arrastando metade da cidade com ele. Os judeus se organizam, aquele grupo lá dessas cidades, e começam a perseguir violentamente Paulo. A situação fica tão complicada que Paulo começa a sair de uma cidade para outra, fugindo, porque eles querem matá-lo. E o fazem. É nessas cidades aqui que Paulo sofre o primeiro e o único que ele diz, que ele põe no seu currículo: apedrejamento. Quando Paulo coloca lá no seu currículo, na segunda carta aos Coríntios, dos seus títulos e seus graus, ele diz: uma vez apedrejado. Ele teve também, às vezes, que ele foi fustigado com varas, e que ele recebeu uma quarentena de açoite menos um, mas esse foi o único título que ele recebeu de apedrejamento. Talvez por causa disso ele tenha escrito para esses mesmos Gálatas aqui, no final da carta, no capítulo 6, olha, não me molestem, ele diz, eu trago no meu corpo, as marcas de Cristo, ou por Cristo. Talvez fossem marcas de pedras, inclusive. Ele foi apedrejado, arrastado fora da cidade e largado lá para apodrecer, sem direito a um sepultamento. A maior ofensa possível a um judeu: não sepultar. Mas Deus o levantou. Ele se levanta, tira a poeira das pedras e fala para os seus discípulos: vamos voltar? Talvez alguém pensou, acho que uma pedra acertou a cabeça. Acabou de ser apedrejado, ele quer voltar para essa cidade onde ele foi apedrejado. É para lá mesmo. Volta, confirma os discípulos e diz a eles o quê? Olha, pessoal, é debaixo de muita tribulação que nós entramos e prosseguimos no reino de Deus. Isso não é uma pregação distante da realidade, distante dos fatos. Isso é uma pregação viva. Estão aqui as marcas, ele dizia, as marcas de Cristo. Se de fato Paulo está escrevendo para essas igrejas, então
isto se reveste de uma grande importância. Por quê, meus irmãos? Primeiro, porque são os seus primeiros discípulos. São os primeiros convertidos, resultado do seu trabalho direto, resultado do seu sofrimento. Mas que, para a tristeza de Paulo, depois de algum tempo, começaram a namorar um falso ensino. Começaram a se interessar por uma falsa pregação que deturpava o evangelho que Paulo havia pregado para eles. É por isso, então, que ele escreve essa carta, provavelmente quando ele já havia retornado para Antioquia da Síria, lá pelos anos 50 até 53. Geralmente esse é o período que nós podemos identificar entre os anos 50 e 53 do primeiro século. Já tendo acontecido uma importante reunião da igreja chamada o Concílio de Atos 15, que eu vou mencionar muitas vezes aqui, porque é muito importante para os eventos da carta. Mas, por dureza de coração, ou por que haviam sido fascinados, aliás, ele diz isso mesmo, olha, vocês foram enfeitiçados por esses falsos pregadores. Então, para a tristeza de Paulo, ele viu que todo o seu trabalho parecia estar sob risco. É por isso, queridos, que nesta carta, Paulo parece tão irado às vezes, não é? É uma das cartas que nós ficamos surpresos. Olha, quando ele escreve a segunda aos Coríntios também, mas é num outro sentido lá. Agora aqui ele parece muito bravo mesmo com os seus leitores. Olha algumas expressões, acabamos de ler aqui, né? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Não poupou palavra aqui não. Pegou um termo dos mais duros. Veja o que ele diz em Gálatas 3:1, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra insensato é uma palavra grega que significa sem mente. Tem um A e depois a palavra mente. É mais ou menos assim: seus desmiolados. Vocês não têm miolo, não. Não é no sentido de ignorante, que às vezes algumas traduções colocam Gálatas ignorantes. Não, quem ignora alguma coisa é alguém que não sabe alguma coisa, mas os Gálatas eles sabiam, mas não estavam fazendo uso do que eles sabiam. Por isso ele chama eles de insensatos. Olha o que ele fala em Gálatas 5:12 a respeito dos legalistas lá de plantão que estavam atormentando, ele diz, os Gálatas. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E alguns acham que ele está fazendo um trocadilho aqui, porque ele estava falando de circuncisão. Porque a exigência dos judaizantes aqui era a circuncisão. Eles queriam circuncidar os crentes da Galácia. E Paulo falou: vocês não têm que circuncidar, vocês são gentios. Mas aqueles pregadores judaizantes, legalistas, não, eles têm que circuncidar, ou eles não serão salvos. E Paulo aqui diz: eu queria que esses pregadores se circuncidassem, mas usa um termo mais forte: se mutilassem, que poderia ser traduzido como
castrassem, ou algo dessa natureza. A pergunta é, por que ele está tão bravo? Por que ele está tão descontrolado, seria isso? Não, queridos, não há nenhum descontrole na carta aqui. O que há é profunda retórica. Isto é retórica. Ele está usando todo o seu poder argumentativo para tentar convencê-los a mudar de ideia, a abandonar a falsa pregação que entrou no meio deles e que eles deixaram que entrasse, para que eles voltem ao evangelho verdadeiro. Queridos, a ira de Paulo não é uma ira em defesa própria, ele não está se auto-justificando, é uma defesa do evangelho. Uma defesa do evangelho que estava sendo deturpado. Assim, ele não poupa esforços e retórica para convencer os seus leitores deste erro terrível. Vamos tentar resumir aqui nessa primeira palestra o grande problema, o que estava acontecendo de fato, para entender então por que ele escreve essa carta. Como já dissemos, Paulo saiu de Antioquia com Barnabé, com um grupo de pregadores cristãos, subiu em direção ao norte, atravessou a antiga Cilícia, onde ele já morava, e foi para as cidades da Galácia do Sul. E lá ele pregou o evangelho primeiro aos judeus, eles não aceitaram. Um grupo, sim, Deus tem seus eleitos sempre, como Paulo mesmo vai dizer em Romanos 9, entre judeus e gentios. Mas a maior parte eram gentios. Teve que enfrentar a oposição dos judeus lá naquele momento, foi apedrejado, mas as igrejas foram plantadas. Ou seja, o custo foi alto, o custo da vida, do sofrimento foi alto, mas o resultado foi extremamente positivo, porque foram as primeiras igrejas fora, né, do círculo ali de Jerusalém e Antioquia a serem plantadas, já indo em direção, né, do que hoje a gente chama de Europa. Estava longe disso ainda nesse momento. Mas chegaria lá, chegaria até Roma. Porque Atos 1:8 diz que era para ir até os confins da terra. Começando em Jerusalém, até os confins da terra. Então, está nesse percurso aí. Roma representa a capital do império. Um dia chegaria lá o evangelho. Simbolicamente ele teria chegado aos confins da terra. Como Paulo não ficava num lugar só, porque ele pregava num lugar, depois ele ia para outro lugar, ele era movido pelo espírito de pregar em todos os lugares. Sempre ele fala, né, aos romanos, olha, o que me move é pregar onde Cristo não foi pregado. Então ele não parava nesses lugares, ele terminava, plantava a igreja, organizava presbíteros, elegia os presbíteros lá, então agora vou para outro lugar. Só que aí, às vezes, quando ele saía, os problemas começavam. Por que começavam? Porque nesse vácuo, né, de liderança forte, os falsos mestres começavam a querer abocanhar o rebanho. Começavam a querer tomar o rebanho para si. Nesse período, em Jerusalém, houve uma forte conversão de integrantes da seita dos fariseus. Eles se convertem ao cristianismo, à fé cristã, mas eles são oriundos da seita dos fariseus. Isso está lá em Atos 15, verso 1. Você pode olhar esse texto, porque ele parece estar aqui bem no coração, né, da mensagem. Você observe que o capítulo 14 é concluído com o retorno de Paulo e seus ajudantes até Antioquia.
voltaram para o quartel-general, né? Voltaram para a base da missão. O verso 27 diz, ali chegados, capítulo 14, verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, Paulo fica um tempo longo ali, até fazer mais uma das suas viagens. Capítulo 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Que irmãos? Esses gentios que tinham se convertido com a pregação de Paulo e Barnabé, principalmente. O que eles diziam? Então observe que eles não negam o que Paulo está pregando, em termos de a mensagem da salvação através de Cristo, a salvação pela graça, não é esse o foco deles. Eles parecem assumir que esse aspecto da pregação está correto. Eles não estão defendendo uma salvação pela lei. Porque o Antigo Testamento jamais defendeu uma salvação pela lei, pura e simples. E nem mesmo o judaísmo do primeiro século defendia isso. Mas o ponto deles é realmente ponto. É pontual. É uma coisa bem específica. Eles dizem, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse é o ponto central, é o carro-chefe. Aparentemente, havia mais duas coisas que eles também consideravam como essenciais, mas já como segunda e terceira. A primeira era isso aqui, a circuncisão. A segunda coisa que eles consideravam essencial era a dieta judaica. A questão de comida, bebida, o que podia comer, o que não podia comer, porque é só você ler o livro de Levíticos para ver quantas restrições alimentares tem lá. E um terceiro aspecto que também era defendido, bem pontual, era a guarda de certos dias do calendário judaico. O sábado, fundamentalmente, evidentemente, mas além do sábado, todo o sistema sabático, não era só a questão do sétimo dia. Por isso, quando Paulo fala aos Colossenses, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova, ou sábados, plural, né? Sábados. Quer dizer, todo o sistema sabático judaico, que envolvia várias datas, vários sábados, jubileus, por exemplo. Durante o período do judaísmo intertestamentário, entre os séculos 2 e 1 a.C., nos vários embates do judaísmo com a cultura helênica, a cultura grega. Observe que os judeus são dominados por exemplo, aquele terrível imperador de cultura grega chamado Antíoco. Antíoco Epifânio. O que tentava fazer Antíoco Epifânio? Tentava implantar a cultura grega sobre o judaísmo, para minimizar o judaísmo. É nesse período que nascem os chamados Hassidim, que são os precursores da seita dos fariseus. Eles começam um movimento de resistência contra essas forças aculturadoras, a tentativa de impor a cultura grega sobre a cultura judaica. Eles se chamam de os purificadores.
termo vem da expressão purificar também. A ideia é: nós vamos manter a religião judaica pura, nós não vamos aceitar essas imposições gregas. É nesse período que algumas coisas se tornam muito importantes para os judeus, nessas relações com os gentios. A circuncisão, a questão do que pode e não pode comer, e a questão dos dias. Eles se tornam, essas três coisas, se tornam marcas de identidade judaica. Quer identificar um judeu, nesse período, essas três coisas vão estar lá, necessariamente. Quando você lê sobre a revolta dos Macabeus, por exemplo, você vê exatamente isso lá. Tem um relato nesse período de 7 judeus que são martirizados diante de Antíoco, e a mãe deles também. Sabe qual foi o teste? Antíoco disse: está aqui, churrasquinho de porco para vocês comerem. Só isso. Pega a faca, pega o garfo, pega o prato, senta ali e pega um belo de uma fatia, um belo de um pedaço. Eles vão morrendo um por um, recusando-se frontalmente a comer aquela carne. Porque a Torá diz que é proibido comer aquela carne. Então eles não comem. Essa história, distante de nós hoje, evidentemente, alimentava essa fé dos judeus no primeiro século. Esse é o contexto, é o pano de fundo, é o que está acontecendo aqui, tanto no capítulo 15 de Atos, quanto da carta de Gálatas, ou aos Gálatas. Porque basicamente são esses 3 pontos que estão sendo colocados como exigências aos gentios por parte desses indivíduos que desceram da Judéia, oriundos da seita dos fariseus, convertidos eles não são judeus, não são mais judeus simplesmente, são cristãos. Eles assumiram a fé cristã, o cristianismo. Portanto, eles concordam que a salvação é pela graça, eles concordam que é pela fé, eles entendem de sim, é Jesus Cristo, é seu sacrifício, é sua morte, é sua ressurreição, mas... E aí é que está o problema. Não é só isso. Vocês também precisam marcar, guardar o que nos identifica, a nossa identidade perante os estrangeiros. Porque até então era assim: se um gentio quisesse se tornar um judeu, ele tinha que passar por tudo isso. Um prosélito. Para ser aceito como um prosélito do judaísmo, eles tinham que guardar essas coisas. E aí aparece esse Paulo liberando todo mundo de fazer isso. Não precisa. Paulo fala: acabou. Percebe então como, quando esse grupo de pregadores legalistas, mas veja, seletivamente legalistas, porque eles selecionavam algumas coisas da lei, não a lei como um todo. Às vezes vai ser o argumento de Paulo contra eles na carta, você vai ver amanhã. Ele diz: não adianta nada guardar 3 coisas da lei, ou uma. Se você acha que tem que guardar 3, eu digo então que você tem que guardar tudo. Ele vai usar essa seletividade deles contra eles mesmos na argumentação. Mas ao que parece, pelo que nós podemos deduzir aqui desses textos, esses homens vieram e foram passando pelas cidades que Paulo havia passado. Chegaram lá em Antioquia, chegaram lá em Icônio, Listra, Derbe, foram uma por uma. Dizendo: oh, que bom, vocês são cristãos, vocês se converteram? Foi, Quem pregou? Paulo? Ah, sim. Pois é, Paulo, né? Então, tem uns probleminhas aqui que nós temos que falar para vocês sobre Paulo.
Vocês querem a parte boa ou a ruim primeiro? Vamos começar com a boa. Olha, a parte boa é que Paulo, ele prega o evangelho de Cristo, ele diz que teve um encontro com Cristo, e ele prega o Cristo crucificado, ressuscitado, né? A salvação pela graça, pela fé. Que bom, nós também concordamos com isso. Mas nós temos dois problemas que nós temos que falar para vocês. Não tem jeito, temos que falar para vocês isso. O primeiro problema é o seguinte, é que lá em Jerusalém ninguém sabe quem que é esse Paulo. Olha, o problema é o seguinte, a gente veio de Jerusalém, tá? Nós conhecemos, por exemplo, Tiago, nós conhecemos Pedro, nós conhecemos João e os apóstolos, né? Eles que andaram com Jesus, que ficaram lá os 3 anos com Jesus na Galiléia, na Judéia, mas esse Paulo, ninguém sabe quem é. Porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Não era um discípulo de Jesus. Esse homem, ele apareceu do nada depois, provavelmente por alguns outros interesses. E ele sabe qual é o problema maior, além disso? É que ninguém sabe de onde é que ele arrumou essa pregação, que ele está dizendo aí, que não precisa se circuncidar. Porque ninguém fala isso lá em Jerusalém. É isso que eles estão dizendo, ninguém fala isso lá em Jerusalém. Claro, porque ainda não havia acontecido o concílio de Atos 15. É só no concílio de Atos 15 que fica claro para todo mundo, não existe circuncisão para os gentios. Mas esse fato, essa pregação dos legalistas judaizantes é anterior. Então eles dizem, só que em Jerusalém ninguém sabe nada disso. Isso que ele está pregando é dele. É coisa que ele inventou. Então olha só, ele não é um apóstolo original. Olha só, ele está pregando uma mensagem que ninguém lá em Jerusalém aceita, conhece, concorda. E na verdade, eles deviam falar, porque isso nós deduzimos porque Paulo está respondendo. Eles deviam dizer mais ou menos o seguinte, e na verdade eu acho que Paulo não está sendo honesto com vocês na pregação. Eu acho que assim, ele percebeu que não adiantou pregar para os judeus, porque os judeus não aceitaram a pregação dele, viram que era falsa, não aceitaram. Aí ele mudou de tática, ele disse, eu vou pregar para os gentios, mas sem aquelas exigências difíceis, sem aquela parte complicada da circuncisão, da dieta judaica, dos dias de festa, isso aí eu vou deixar de fora. Por quê? Porque assim vai ser muito mais fácil de conquistar adeptos. Ou seja, eles acusavam Paulo de pregar um evangelho esvaziado, um evangelho para agradar pessoas, para conquistar pessoas, um evangelho sem exigências. Por isso os gálatas balançaram, a verdade é essa. É por isso que os gálatas acabaram, no final das contas, acreditando nos judaizantes. E é por isso que Paulo escreve essa carta. E é por isso que ele, depois de agradecer, fazer um breve momento de agradecimento a Deus, ele vai direto ao ponto e fala no versículo 6 do capítulo 1, eu estou pasmo, eu estou chocado, admira-me, é uma expressão, não é assim, eu estou olhando, não, eu estou extremamente chocado, com a rapidez, ele fala, que estejais passando tão depressa, quer dizer, eu mal saí daí, esses caras chegaram aí, ficaram uns dias aí no meio de vocês, falaram essas bobagens todas para vocês, tão rápido vocês abandonaram tudo, estão passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele usa um termo aqui, desertando, estão desertando daquele, porque a ideia é o seguinte, o Senhor chamou os gálatas como soldados, através da pregação de Paulo. Vocês estão desertando do chamado, não é meu.
é de Deus, é de quem os chamou para outro evangelho. Aí ele diz, o qual não é outro. Por que não é outro? Porque eles pregavam, os judaizantes pregavam o mesmo evangelho de Paulo até uma certa parte. É pela graça, é Jesus Cristo, essas coisas eles pregavam. Mas o ponto estava aqui, olha, que eles queriam colocar alguma coisa a mais. É essa a situação. Por isso que ele fala, se alguém vem, mesmo que seja um anjo, ou eu mesmo, e pregar um evangelho que vá além, que acrescente alguma coisa, seja anátema. Não se faz acréscimos ao evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Esses alguns aí, ele diz, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Por isso que, geralmente as cartas de Paulo, elas só têm um eu e vocês. Quase sempre Paulo fala eu, vocês, eu, vocês, eu, vocês nas suas cartas. Mas Gálatas tem um eu, vocês e um eles. Ele está sempre falando desses eles, desses alguns, que devem ser identificados como esse grupo de legalistas seletivos, oriundos do farisaísmo, convertidos ao cristianismo, mas que foram reevangelizar os crentes que Paulo tinha evangelizado. E foram muito bem sucedidos nessa tarefa, infelizmente, como o próprio Paulo mostra aqui, dizendo, olha, eu estou pasmo. Foi rápido demais, vocês nem resistiram, vocês aceitaram tudo o que esses caras falaram. Agora você entende um pouco por que Paulo está tão nervoso nessa sua carta. É um nervosismo justo, porque ele percebe realmente que o evangelho está sob risco. Não é só uma questão de perder um grupo de igrejas lá na Galácia, é mais do que isso. Paulo percebe que é mais do que isso. Paulo percebe que a própria essência do evangelho está sob risco. Porque se a posição defendida pelos judaizantes prevalecer, acabou o evangelho. É isso que ele está percebendo. Isso aqui é uma guerra pelo evangelho. Por restaurar o verdadeiro, o puro, o limpo evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós tentaremos fazer nos estudos a seguir. Eu concluo apenas, irmãos, aqui, destacando algumas coisas. Por isso que nós temos aqui uma carta muito pessoal. Paulo está se defendendo dessas duas acusações que eu já levantei, de não ser um apóstolo verdadeiro e de pregar um evangelho fácil, porque ele não exigia aquelas três coisas da identidade judaica. Mas ao responder, Paulo revela o conteúdo e a origem do evangelho, por isso que é extraordinário. Nós vamos ver qual é esse conteúdo e qual é a sua origem do evangelho. E também revela, já que ele foi acusado de pregar um evangelho fácil, ele revela quais são os custos verdadeiros da vida cristã. O que é de fato a vida espiritual. No que consiste a luta espiritual do crente. E de que modo o crente pode viver uma vida cheia de verdadeira espiritualidade sem legalismo. A gente continua depois do intervalo.